Eleições 2010, aqui na Jovem Pan Online, em nossos estúdios, é uma satisfação receber uma convidada muito especial, a deputada Luísa Erundina. Deputada, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, Fernando. Quero saudar você e os internautas, né, nesse dia, nessa noite tão importante para a vida do país. A senhora administrou uma das maiores cidades do mundo. A senhora foi prefeita da nossa cidade, foi do Poder Executivo e depois no Legislativo. E agora aí com esse mandato, deputada federal, agora pelo PSB, mandato do partido ao qual a senhora pertence. A senhora teve os dois lados, do Executivo e do Legislativo. O que difere um do outro na prática? Antes de ser prefeita, eu havia sido também eleita vereadora pelo PT, São Paulo, deputada estadual, e aí me tornei prefeita. Então eu já tinha uma experiência de vida parlamentar no Poder Legislativo. É bem diferente, porque você no Executivo você tem a caneta, você pode decidir, né, onde aplicar os recursos públicos, que prioridade adotar ano após ano na lei orçamentária. Diferentemente do Poder Legislativo, que você propõe recursos ao Executivo para que ele destine a determinadas políticas. Você fiscaliza o Executivo, você propõe e às vezes consegue aprovar projetos de lei. E mais que isso, o mandato popular, ele também tem a tarefa de ser porta-voz dos movimentos sociais, dos movimentos populares, da sociedade civil organizada. Por exemplo, eu tenho uma militância muito forte, né, num processo de debate sobre a reforma política com a sociedade civil e também com o processo de democratização dos meios de comunicação. Eu estive muito presente nesse processo de construção e realização da primeira Conferência de Comunicação Social. Então, tem amplos espaços de atuação no parlamento. É evidente que tem uma diversidade muito grande e você tem que se especificar ou se focar o teu mandato em algumas bandeiras e em algumas questões. A senhora bem lembrou o tempo de vereadora, é claro. E também eu recordo o tempo que a senhora foi assistente social e estava ali, exato, na periferia de São Paulo. Esse mandato, esse mandato legislativo agora, é um momento ideal para reformas? É preciso mudar uma reforma ampla em todos os sentidos, até fiscal, tributária, a reforma política? Não tenha dúvidas. Eu tenho dito esses dias que estou sendo abordada por conta desse processo eleitoral, de que não há como aceitar uma próxima eleição, um novo processo eleitoral nas bases desse sistema que existe aí. Existem enormes distorções, como por exemplo, alguém que se elege com 1 milhão e tantos mil votos, e isso serve para eleger 3 ou 4 além deles, quando o eleitor votou no outro e termina elegendo um outro sem saber nem quem é. Portanto, essa é uma distorção, por exemplo, que distorce a vontade do eleitor. Essa é uma das distorções do sistema político, a questão da coligação para cargos proporcionais. Uma outra distorção é exatamente a distribuição dos meios, por exemplo, o espaço na mídia, o horário eleitoral gratuito, né, o poder econômico que determina em grande medida o resultado desse processo. Né, não existem regras claras, seja para o financiamento de campanha, seja para a participação nos meios de mídia eletrônica, sobretudo mídia eletrônica. Então, é um sistema que está exaurido. Os partidos, por exemplo, a questão da ficha limpa foi uma conquista da sociedade civil. É uma medida importante, porém é pontual. Ela não resolve, porque depende, inclusive, do Poder Judiciário para fazer a aplicação da lei. E quem deveria fazer essa triagem de candidatos, até mesmo de filiados, era o partido. Portanto, termina não reconhecendo a existência dos partidos e a responsabilidade dos partidos, que tem que fazer uma triagem dos seus filiados, dos seus candidatos e da prática desses filiados e desses candidatos. Mas é que a estrutura partidária, a organização partidária e a estrutura do sistema político, eleitoral e partidário termina não possibilitando que isso ocorra. Qual a visão da senhora diante do segundo turno para presidente? A candidata Dilma, a candidata Serra agora decidirão em segundo turno. A influência desse resultado e também, é claro, a consequência dessa reforma, como a senhora bem expôs. Além disso, eu acho que é positivo 2 turnos. É uma oportunidade, né, de exigir dos candidatos, sobretudo dos 2 que ficam no segundo turno, né, uma explicitação mais clara, mais precisa e mais completa de seus compromissos e de suas propostas. Senão fica tudo muito igual, ficam só figuras,
né, que estariam disputando o poder num estado importante como São Paulo, num país da dimensão e da importância do Brasil. Então, o segundo turno termina também contribuindo para que se faça uma nova composição de forças políticas em torno de compromissos mais claros, mais explícitos e mais assumidos publicamente pelos candidatos, e isso termina melhorando e qualificando o resultado desse processo eleitoral, porque não é brincadeira se eleger para governar um país dessa dimensão ou um estado com a importância que tem o estado de São Paulo. Deputada Erundina, agora há pouco conversamos até com especialistas eleitorais, eles observaram o número muito grande de votos nulos e também a abstenção, que foi muito elevada. Somando tudo isso, daria quase 30%. E alguns, como o doutor Alberto Rolo, defende até a possibilidade do voto facultativo. E ele diz que na prática isso já acontece, porque os nulos e aqueles que se ausentaram, na prática já se restringe àqueles que estariam realmente querendo votar no candidato. A senhora acha que é prematuro falar nisso, no voto facultativo? Veja, eu acho que há diferença entre se abster de comparecer à eleição e daqueles que vão e se posicionam nulo. Anulando. É uma posição, é uma atitude, diferente daquele que simplesmente não vai lá. Eu acho que é uma omissão que é ruim para a democracia, né? E eu acho que é preocupante esse percentual tão grande de ausências no momento do exercício da cidadania política. Eu não sou a favor do voto facultativo, né? Deveria continuar obrigatório. Exatamente, é obrigatório, mas mais do que um dever, um direito. É um direito de cidadania, de você se posicionar, de você definir, de você contribuir e, de uma certa forma, até determinar quem vai conduzir os destinos do seu país, quem vai conduzir os destinos da tua cidade ou do teu estado. Quer dizer, numa sociedade profundamente ou mais politizada, mais participativa e mais militante do ponto de vista da cidadania política, ao invés de se queixar de ter que ir à sessão eleitoral, é louvar o número de vezes que se tem oportunidade de se pronunciar, né, na escolha de um representante ou de um governante. E isso é, a meu ver, o que configura uma democracia madura, consolidada, e não simplesmente deixar de votar ou só ir lá por obrigação. Porque vai tanta gente, quer dizer, a punição para quem não vai votar é tão pequena, é tão insignificante, e tanta gente vai lá e vota. Portanto, há um apelo favorável das pessoas de quererem explicitar sua escolha nas eleições que se dão numa sociedade a cada 2 anos, como no caso do Brasil. Deputada Erundina, para concluir nossa conversa, até uma pergunta pessoal. A senhora, como política, enfrentou reveses, a senhora conseguiu vitórias, a senhora governou uma grande cidade como São Paulo. Hoje, a senhora é feliz? Plenamente feliz, viu, Fernando? Eu não constituí família, não me casei, não tive filhos, porque minha opção pela política foi uma opção radical. A minha dedicação à política, até por ser mulher, até porque a nossa cultura política, a nossa cultura, a forma como fomos educadas, né, nos alijou, né, de disputar o poder e de exercer o poder. E temos até uma certa aversão ao poder, como se fosse uma coisa ruim. E isso termina a gente se alijando das decisões estratégicas, cujos efeitos recaem sobre nós mulheres. Nós somos mais de 50% da população brasileira, mais de 50% dos eleitores, somos 52% dos eleitores e somos menos de 9% na Câmara dos Deputados. O parlamento argentino tem 40% de mulheres. Portanto, numa reforma política, né, a política de cotas tem que se efetivar. Nós temos uma cota de 30% nas chapas de candidatura, mas os partidos não são obrigados a cumprir isso, né, não investem na formação política das mulheres. Né, numa chapa, porque se deveria votar como nos outros países, quase a totalidade dos países de democracia como a nossa, o voto não é em indivíduos, é em lista partidária, que corresponderia a um projeto político que esse partido expressa. Né? E nessa chapa, teria que haver alternância de gênero, como tem na Argentina, como tem no Chile, como tem em outros países, inclusive da América Latina. Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher,
Porque aí sim você diria, não, é uma sociedade verdadeiramente democrática, porque as duas partes, das duas metades dessa sociedade têm igualdade de oportunidades para disputar o poder, de exercer o poder e de influir nas decisões estratégicas para a vida do conjunto da sociedade. Deputada Erundina, a Jovem Pan Online agradece a presença da senhora aqui, compartilhando a sua experiência pessoal, de vida e de política aqui no Brasil, aos nossos internautas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, e quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos meus eleitores, né, que me deram essa expressiva apoio nessa eleição, a todas aquelas pessoas que me ajudaram. Comparado com os orçamentos das outras candidaturas, inclusive do meu partido, é provável que aquilo que eu gastei na campanha deve representar um dia da despesa de uma dessas candidaturas. Né? E eu cheguei aqui, eu tenho chegado a esses resultados eleitorais, fruto de muitas amizades, de muitos amigos, de muitas pessoas que confiam na gente, não necessariamente amigos de convivência, mas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que se identificam com as nossas posições, né? Se identificam com a nossa concepção de política. Então é graças a essas pessoas que eu estou hoje aqui, né, já de uma certa forma celebrando o resultado dessa disputa eleitoral e agradecendo a cada uma e a cada um e dizendo a minha profunda gratidão por essa confiança e por esse apoio, por esse voto. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Jovem Pan Online, eleições 2010. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.